corações nesta noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 13. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Até aqui, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém. Deus abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Olha, Senhor, em oração estamos aqui, dizendo que não podemos nada se o Teu Espírito não trouxer a iluminação. Abre o meu entendimento, o entendimento da Tua igreja, para juntos aprendermos aquilo que é de importância para as nossas vidas. Fala, porque o Teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém, amados? Queria, por favor, que o irmão Jorge desligasse aqui o ventilador, para ver se eu consigo com mais, por favor, irmão. Meus amados, o texto que o irmão Jobson leu, nós vamos tomar como base na nossa homilia, da nossa pregação. Não vou dissecá-lo, não vou esmiuçá-lo, pois o tempo já não nos permite. E na minha forma de pregar, eu sou muito pragmático, sou muito prático nas minhas falas, muito objetivo. E assim, eu queria com vocês ver o que Paulo diz aos Coríntios, né? Aí eu não vou tecer informações preliminares da carta de Paulo aos Coríntios, mas sobretudo da igreja de Corinto. Uma igreja que, como vocês sabem, era tida como espiritual, era uma igreja que era tida como a igreja que era muito espiritualista, uma igreja que era detentora dos dons espirituais, mas era uma igreja que era movida por confusão, por divisão, não é isso? E no meio daquela divisão era um povo altamente religioso, como diz a própria leitura que o irmão Jobson leu, né? Era um povo que bebia, como Paulo usa a figura de Israel para expressar a religiosidade do povo de Corinto. E aí o que eu queria ver com vocês, o que a gente tem que aprender com Israel do passado, com Corinto também do passado e com a igreja congregacional de hoje. Deus hoje não fala com Israel do passado mais, hoje Deus não está falando mais com a igreja de Corinto, mas hoje Deus fala conosco nesta noite, porque a palavra de Deus é uma palavra viva, pois Ele é um Deus vivo. Amém? E a palavra de Deus é para mim e para você nesta noite. E aí eu queria pensar com vocês, meus queridos, né? Uma igreja, como nós pregamos quinta-feira, falando sobre a eclesiologia, e dentro da eclesiologia abordamos a questão da disciplina.
E Paulo foi bem enfático, onde mandou disciplinar aquele indivíduo que vivia em fornicação, em prostituição, com a própria madrasta, estava lá dentro, jovens, tomando ceia, fazendo aquele blá 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 todinho, né? E Paulo, de forma enfática, diz: olha, vocês punem e tirem esse indivíduo do vosso meio. E aí eu queria pensar com vocês como Deus trata, como Deus lida com a igreja no passado, e esse mesmo padrão de santidade é imprimido para nós hoje. E a gente acha que Deus foi simplesmente misericordioso com Israel, foi, mas nem por isso deixou de puni-lo nas suas problemáticas, ao de fato descumprir aquilo que Deus havia designado. E aí, meus queridos, eu queria nortear a minha fala com a frase, diga comigo, partida não implica necessariamente chegada. Partida não implica necessariamente chegada. E é isso que Paulo está dizendo aos coríntios, e é isso que de fato essa palavra há de falar ao meio ao teu coração. Veja bem comigo, que eu queria ver com vocês que Paulo ele mostra para a igreja de Coríntio, né, que Israel era no caso era a nação, a pupila dos olhos do Senhor, era realmente o tesouro do Senhor, tinha proteção, tinha alimentação, tinha provisão, tinha livramento no Mar Vermelho, tinha a nuvem, como é que diz, de dia, tinha a coluna à noite. Todos os milagres, e a gente pode dizer, não, Israel foi escolhido e foi salvo de ponta cabeça. Israel, de fato, galgou o ápice do que de fato era necessário galgar. Mas no fim da história não mostra isso. Por isso que, vamos supor, eu tenho como palavra primordial, nós pensarmos que a partida não vai implicar necessariamente na chegada. Muitos partem, mas nem todos o quê? Chegam. E aí você vai observar bem que proteção não significa aprovação. Vamos lá comigo? Proteção não significa salvação, aprovação. Veja bem, Deus pode proteger um povo sem aquele povo ao ser aprovado por Deus. A gente acha que todo livramento na vida do crente significa que todo aquele que é livrado, que tem realmente a provisão, ele automaticamente terá salvação. Isso não é verdade. Vamos ao texto comigo, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, escute bem, eu quero que vocês não sejam que ignorantes, acerca de quê? Acerca dos vossos pais. Ele não está falando aqui de ímpio, ele não está falando de gentil, ele está falando da nação eleita, do povo escolhido, o povo oriundo, vamos supor da fé de Abraão, do patriarca Abraão, vindo de toda aquela estrutura que nós bem sabemos. Eles: não ignoreis quanto aos nossos pais, todos estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Atente bem, todos o que? Tiveram a proteção da nuvem. Tiveram de fato daquilo que Deus tinha para trazer para eles, proteção, livramento no mar. Mas esse mesmo livramento que Deus dá a Israel, ele requer de mim e de você uma tomada além meramente de termos provisão e livramento. E eu disse e reitero, nem toda provisão, nem toda proteção tipifica aprovação e, consequentemente, como é que eu posso dizer? Aprovação e salvação de Deus. Vamos tomar um texto secundário, meus queridos, em Neemias, capítulo de número 9. Acompanhe comigo, por favor. Neemias, capítulo 9, a partir do verso 12. Analise o que é que a palavra de Deus diz aqui, olha. Fundamentando o texto básico de Coríntios 10, 1 e 13, onde ele diz aqui, olha, o capítulo 9, o verso 12, acompanhe comigo. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para alumiar o caminho por onde havia de ir. Olha o que é que Deus está dizendo aqui, ó. Israel era guiado o quê? De dia por uma nuvem, à noite por uma coluna de fogo.
Aí o mesmo texto aqui, Paulo está dizendo, olha, não ache que vocês por ter proteção, Coríntios, vocês acham que tem provisão, tem isso, tem aquilo, vocês podem aprontar. Lembre-se dessa verdade, os nossos pais tiveram debaixo da nuvem. E essa nuvem, como eu disse e reitero, é a proteção. Todo símbolo da nuvem mostra a glória de Deus. Quando o Senhor se revela lá para aqueles discípulos mais íntimos, a nuvem baixou e a glória do Senhor desceu. Quando o Senhor estava a consagrar, como é que diz, o templo de Salomão, na sua gloriosidade, a Bíblia diz que a nuvem do Senhor baixou e as pessoas não conseguiram ficar de pé, tamanha era a glória de Deus naquela nuvem. E essa nuvem simboliza a proteção, mas aí eu vou dizer a vocês, será se de fato a proteção vai ser igual à aprovação? E Paulo diz, não ignoreis, não pense por vocês estarem em tradição, não pense vocês congregacionais de Sumé, por fazerem parte dos 60 anos, vamos supor, nesses 60 anos muita provisão sim, muita aprovação sim, mas eu quero perguntar aqui a você, mas teve aquilo que Deus quer para as nossas vidas, que é a salvação eterna? E aí, Paulo deixa bem claro, não ignoreis que os nossos pais todos o quê? Tiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. E aí ele usa um termo em uma totalidade, todos os pais passaram pelo mar e tiveram a proteção o quê? Da nuvem. Mas aí eu volto a ser repetitivo, prolixo, proteção não significa aprovação. Repita comigo. Eu posso, diga eu, Zé Maria, você pode dizer Samuel, eu posso ser aprovado. Eu posso ser, na verdade, eu posso até ter proteção, mas posso não ter o quê? Aprovação. O povo de Israel tinha proteção de Deus, mas nem por isso significava que eles eram aprovados por Deus. Essa é a primeira lição que eu queria que a gente norteasse. Amém? A segunda verdade, tão importante quanto essa primeira: religiosidade sem santidade não tem validade. Vamos todos juntos? Religiosidade sem santidade não tem validade. Por quê? Porque se você observar, Paulo deixa bem claro também aqui no verso 2 e 4, olha, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos comeram de uma só maná espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Olha a gravidade aqui. Olha a gravidade que Paulo diz, olha, vocês aí, que pensam que o fato de serem batizados, estão ceando, vocês acham que são bastante. É pesado, Alcides, o que ele está dizendo aqui à igreja de Corinto. E é pesado para mim e para você o que Deus está trabalhando conosco aqui. Onde ele diz, olha, vocês estão guardando os sacramentos, aquilo que nós entendemos como sacramento, batismo e ceia, que tipificava aqui a figura de Cristo, né? Na questão do batismo e da provisão, tanto do comer como do beber espiritual, que lá na frente tipificou justamente o símbolo da ceia que estamos a celebrar nesta noite. E aí Paulo dizia à igreja de Corinto, não basta ter religiosidade, não basta simplesmente você viverem a cumprir os sacramentos, a cumprir os mandamentos, a estética da religião, porque religiosidade sem santidade não tem validade. Passaram pelo mar todos, tiveram proteção, cumpriram os dogmas, cumpriram todos os requisitos religiosos, por isso, nem por isso pode-se dizer que eles estavam agradando a Deus. Ah, pastor, como é que o homem pode agradar a Deus? E aí eu já vou de antemão adiantar. Só se pode agradar a Deus reconhecendo a nossa insignificância. Ninguém por si só tem mérito para agradar a Deus. Eu ignoro as qualidades de crente que se acham dignos. Hoje eu estou com condição de tomar ceia, amanhã não estou. Ninguém nunca teve e nunca vai ter condição de tomar ceia por si só. Dá para se entender isso? O mérito é de Cristo.
Agora eu, na condição de indigno, digo, eu sou a cada instante inapropriado, não sou digno de sentar à mesa com o Senhor, de estar à orla, vamos supor, da beira da mesa do Senhor, de estar nessa tribuna, de estar celebrando, porque é graça, puramente graça e misericórdia de Deus. Só que o religioso, ele tenta, eu estou cumprindo, eu sou de uma tradição, eu sou filho de não sei de quem, eu tenho tal graduação. Isso não tem valor nenhum. Religiosidade, cumprimento dos, como é que diz, dos sacramentos, em nada, sem santidade, tem validade para a palavra de Deus. Só se tem validade quando eu reconheço a minha indignidade. Amém, amados? E aí Paulo deixa bem claro essa questão, que eles achavam, por serem batizados, por viverem os sacramentos, como eu disse, eles haveriam de viver uma vida de religiosidade, mas de promiscuidade do outro lado. E quantos crentes perderam a sensibilidade, Jobson? Quantos crentes acham que na cara de pau pode vir cear, mas na mesma sensibilidade que tem para cear, ele vai para se prostituir, para denegrir, e acha que não tem nada, não tem problema, porque eu estou na ceia, porque eu estou no culto, porque eu sou um bom dizimista, porque eu sou um pastor. É como Deus diz, esse hipócrita, fariseu. Porque eu, como eu estava dizendo aos irmãos, nós estávamos fazendo um culto ali, ao orar, o culto privado. Aqui é o culto público. E o culto público é muito fácil. Eu sempre digo, ser pastor de tribuna é muito fácil. Ser pastor realmente daqui do público é muito fácil. O difícil é ser crente, é ser pastor, é viver uma vida de santidade fora dos portais da igreja, no dia a dia, nas madrugadas, na labuta da caminhada da vida por si só. Amém, amados? E aí, isso deve mexer conosco. Ah, pastor, essa palavra não está tocando comigo, pois tem uma coisa, está meio difícil. Essa palavra não é para mim. Ah, pois já vi que tua sensibilidade está terrível. Se Deus não está falando contigo, já vi que a sua situação está precária. Agora, se você está dizendo, eu sou esse miserável, eu sou esse ser indigno, eu sou esse ser que não mereço estar aqui, eu sou esse ser que verdadeiramente Cristo morreu por mim, mesmo eu sem ter merecimento. Eu vou tomar a ceia porque Cristo de fato na cruz ele pagou o preço por mim. Essa é a sensibilidade e de fato é a tomada de decisão que o crente deve ter. E aí eu digo, religiosidade, diga comigo, religiosidade sem santidade não tem validade. Vamos ver o próprio texto também lá de, como é que diz, de Neemias capítulo 9. Volta ao texto, capítulo 9, verso 15. Olha o que aqui também o Senhor deixa bem claro, que havia provisão, além da proteção, havia provisão para o povo de Israel. O capítulo 15, olha o que ele diz, olha, pão dos céus lhe destes, na sua fome, água na rocha, lhes fizesse brotar na sua sede, e lhes dissesse que entrasse para possuírem a terra que com mão levantada jurastes dar. Aí o verso 19, veja comigo, todavia tu pela multidão das tuas misericórdias não o deixastes no deserto, a coluna de nuvem nunca se apartou dele de dia e os guiou pelo caminho, nem a coluna de fogo à noite para alumiar o caminho por onde ia de ir. Ou seja, diga comigo, proteção e provisão. Todos tiveram proteção, todos tiveram provisão, mas nem todos foram aprovados. Isso deve me preocupar. Será se eu de fato, por ser protegido, por ter provisão, tenho o mais importante de todos, que é a aprovação, que equivale à salvação. E vamos prosseguir. Amém? Proteção não significa aprovação, religiosidade sem santidade não tem validade.
Terceiro ponto, agradar a maioria não acarreta agradar a Deus. As pessoas são muito movidas pela maioria. E maioria não significa que há de agradar ao Senhor. Se nós observarmos o texto, diz que todos passaram pelo mar, todos tiveram a proteção, mas diz que Deus desagradou da maioria deles. E quando você vai ao pé da letra, Jonatas, dessa multidão que todos passaram pelo mar, apenas 2 adentraram: Calebe e Josué. Eu fico pensando, se Deus não poupou Samuel, a nação eleita, se Deus, chamando Israel da origem, fez do que fez com Israel, Israel peregrinando no deserto, tendo proteção, vendo livramento, vendo mar aberto, fazendo prodígios e maravilhas, e na reta final, apenas 2 adentraram. Será que isso não deve te incomodar? Será que isso não deve incomodar a tua vida? Se Israel, o eleito de Deus, se Israel, o povo, que viu a glória de Deus descer no monte, o monte fumegava, o que tinha de milagre, Deus se dava a revelar a Israel. E Paulo deixa bem claro, olha, não ignoreis os exemplos dos vossos pais. Todos estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos tiveram proteção, todos tiveram provisão, mas faltaram serem aprovados por Deus. Que Deus me dê a graça necessária para um dia eu se encontrar com Ele e dizer: eis aqui, Senhor, em Tua graça e misericórdia, aprovado diante da Tua doce presença. Amém, irmãos? Quarto ponto, vamos voltar ao texto, verso 6. Aprendendo por meio das quedas. O texto deixa bem claro no verso 6 e o verso 11. Olhe comigo. O verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, por razão que ficaram todos prostrados no deserto. E aí eu digo aqui a você, não vá pela maioria. Amém? O crente não é guiado pela maioria. O crente tem que ser guiado pela palavra. O norte é a vontade de Deus. Porque a maioria não significa acarretar a aprovação de Deus. Amém? E aí o verso 6. Todas essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de não cobiçarmos as coisas mais como eles cobiçaram. E aí eu fico perguntando, será que nós somos movidos pela cobiça em dado momento? Será que em dado momento a gente é movido a cobiçar alguma coisa de alguém? Um carro de alguém, a mulher de alguém? Coisas desse tipo. Será que a cobiça ainda de fato afeta a minha e a tua vida? E aí prossegue o verso. Não vos façais idólatras, no verso 7. E aí eu pergunto, será que em dado momento existe no meu altar, o altar do Senhor, e no meio do altar do Senhor ainda existem ídolos erguidos ali que atrapalham a glória de Deus? A cobiça, a idolatria. O verso 8, a imoralidade. Pôr a Deus à prova, a murmuração no verso 10. E aí prossegue, fechando com o verso 11. Estas coisas me sobreveio como exemplo, foram escritos para advertência nossa e a nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Escute bem, Deus não simplesmente permitiu que a coisa acontecesse, mas permitiu que o episódio acontecesse e fosse escrito. Para o quê? Para nossa advertência, para o nosso exemplo. E aí eu fico perguntando, será que a queda de Israel não é o exemplo suficiente para mim e para você? Será que os deslizes da igreja de Corinto não é exemplo suficientemente para mim e para ti? E aí eu queria fechar com uma frase emblemática do estadista alemão
o Otton Bismarck que diz, olha o que é que ele diz, interessante. Olha, os tolos dizem aprender com seus próprios erros, mas eu prefiro aprender com os erros dos outros. Excelente verdade. Os tolos se acham, na verdade, né, acham eficaz aprender o quê? Com os próprios erros. Mas ele diz, eu prefiro o quê? Aprender com os erros alheios. E aí eu fico perguntando, será que a gente não tem o suficiente condição de dizer assim, eu já tenho que aprender com Israel? Alguém já caiu naquele buraco, Juninho? Não caia mais não, meu filho. Alguém já passou por aquele abismo? Não vá mais não, só porque já caiu. E a gente sabe que alguém caiu. Mas a gente é tão movido, semelhante àquele tipo de abelha que cai, Jobs, dentro de um pote de mel. Ela se afoga no mel. É como nós, muitas vezes, crentes, nos afogamos no pecado. Lembre-se de uma coisa, eu na condição de salvo, eu posso até vacilar, eu posso até deslizar, mas nunca esqueça que a graça é suficientemente poderosa para me erguer e para te erguer. Agora, cabe a mim e a você aprender com a queda dos outros, como diz Otton Bismarck. Aprender com os erros, não é, dos outros, não simplesmente com os meus próprios erros. Porque quando eu aprendo com os meus próprios erros, mesmo perdão vindo, as marcas prosseguem. E aí, Israel e a igreja de Corinto são exemplos suficientes para a gente não prosseguir errando. Amém? E atinar e acertar. E aí você pode dizer, adiante dessa configuração tão negativa, o que eu tenho que fazer? Vamos fechar aqui. Último ponto. O que nos mantém de pé é a graça divina. Analise o texto no verso 12. Aquele, pois, pensa estar de pé, veja que não caia. Não é aquele que está de pé, nem aquele que tem a condição e acha ele que é tido como detentor da verdade. Ele diz, aquele que pensa está de pé, olhe para que não caia. Aí o verso 13, não sobreveio tentação, senão humana, mas Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Diga, Deus é fiel. Sabe por que Deus vai manter eu e você de pé? Não é porque você é forte, não é porque você é valente, não é porque você é guerreiro, não é porque você é bonito, porque Ele é fiel. Ele é fiel, mas Deus é fiel, não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos dará o livramento, de sorte que possais suportar. Se a gente ficasse só na primeira parte desses versos que Jobson leu, todos passaram, todos tiveram proteção, todos tiveram provação, mas não tiveram aprovação, e o Senhor não, de fato não se agradou da maioria deles, mas aqui ele encerra dizendo, sabe de uma coisa, não pense que você está de pé. Se você está onde estiver, é a graça de Deus que tem te sustentado. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Porque Deus... Fiel para quê, meu irmão? Para provar mediante aquilo que você pode suportar. Porque a Bíblia diz que Deus sabe que nós somos pó e que nós somos cinza. Deus sabe que nossas estruturas são um zero à esquerda. Mas sabe quem é que haverá de cair e ficar prostrado? Aqueles que não reconhecem que Deus é fiel. A notícia boa é essa: ficará erguido aqueles que reconhecem que Deus é fiel.
E é isso que eu queria que você entendesse. Que nenhum daqui que está presente, nenhum que fez parte de Israel, nenhum que fez parte de qualquer igreja, em nenhum momento teve por si só capacidade. Todas as vezes que Deus levantou e manteve de pé, foi a graça de Deus, porque Deus é para começar uma coisa e para terminar. E aí eu encerro por fim, meus queridos, com essa aplicação. A partida só é resultado da chegada quando reconhecemos que não temos força alguma de cruzarmos a linha e recebermos a bandeirada. Não a nós, Senhor, mas unicamente a Ti a glória. Dá para se entender isso? Vamos juntos? A partida só resultará em chegada quando reconhecermos que não temos força alguma para cruzarmos a linha e recebermos a bandeirada. Não a nós, Senhor, mas unicamente a Ti toda a glória. Você pode aplaudir o que merece glória. Você quer estar de pé? Sim ou não? Nunca esqueça disso. Você não tem força por si só para estar de pé. Não é você que se sustenta. É o braço do Todo-Poderoso que é fiel para provar mediante a tua capacidade. E que capacidade você tem? Nenhuma. Capacidade zero. Mas a Ele seja a glória. A Ele seja o louvor. A Ele seja toda honraria. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Você pode aplaudir mais uma vez esse Senhor lindo. E reconhecermos verdadeiramente que Ele é fiel. Entender realmente Deus é entender que nós somos incapazes. Entender que nós não podemos chegar a lugar algum, senão Ele através de nós. Amém, amados? Nos coloquemos de pé em nome